para você que está acompanhando, Thaís, nesse momento o nosso programa, que é cuidados com a sua casa, né? Eu sei que quando chove a gente fica mais recluso, mas é bom estar com o ambiente higienizado, porque o ambiente higienizado é fundamental para evitar a presença e o aparecimento de escorpiões. E organizado. E organizado, né? E Principalmente. principalmente com capacidade de visualização, né? Visualização fácil ali do ambiente, porque, resultado, a gente está no período crítico para escorpiões, a presença de escorpiões, lamentavelmente também em nossas casas, tá? Exige, inclusive, uma atenção redobrada da população que tem idosos, que tem crianças, por conta dessas picadas. A gente trouxe um especialista, o assessor técnico da CESAL, o Clarício Bugarim, para comentarmos e falarmos sobre isso. Por que nesse período, Clarício, a gente chama mais atenção? Que combinação é essa que o inverno tem, esse período de muita chuva, muito calor, para que surjam mais escorpiões? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, né? Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Então, de fato, a gente tem um aumento aí no número de acidentes com animais peçonhentos, principalmente os escorpiões nesse período. E isso está relacionado a algumas questões ambientais, né? Então, principalmente a gente tem, né, que nesse período de chuva, essas tocas onde esses animais ficam, né, ali escondidos, eles enchem de água, então eles saem, né, aí para tentar sobreviver. E além disso a gente tem um aumento também da temperatura. A gente vive aqui no nosso período, nesse momento, né, nesses meses, um aumento dessa temperatura, mas com presença de chuva. Então aí também esse aumento dessa temperatura vai contribuir para aumentar a atividade desses animais, e aí a gente tem aí um aumento no número de acidentes. Se eu só contribuir, Thaís, antes da sua pergunta, para uma questão. O animal, o escorpião, não precisa encontrar de outro sexo, né, a referência da fêmea ou do macho para reproduzir. O escorpião, ele se autorreproduz. Queria que você explicasse isso, porque você falou que isso também é um fator que dificulta, inclusive, o combate da praga. Exato, a gente tem, né, que aí a espécie que a gente tem no nosso estado, que é o Titus tigmurus, né, que ele é o famoso escorpião amarelo. Ele tem essa capacidade de autorreprodução, né? Então, ou seja, as fêmeas, elas conseguem se reproduzir sem a presença de um macho, né? Então aí a gente tem uma reprodução praticamente em quase o ano inteiro. Então a gente tem que essa reprodução do escorpião dura em torno de 3 a 4 meses, tendo aí de 2 a 3 reproduções ano, né? Ele chega àquela fase adulta com 3 ou 4 meses? Ele chega na sua, que a gente pode chamar maturidade sexual, a partir dos 6 a 12 meses. Certo. Podem viver até de 4 a 8 anos, né? Então é muito tempo aí que essas fêmeas aí estão no ambiente se reproduzindo, e isso dificulta o controle. Uma vez que, às vezes, quando a gente faz uma atividade, né, ela, por ter esse hábito de autorreprodução, consegue aí repopularizar, né, com o ambiente, com novos escorpiões. Clarício, nas andanças dos agentes nas ruas, nesse trabalho que é feito preventivamente também aqui em Alagoas, em parceria com as coordenadorias municipais de saúde, o que vocês têm observado e o que é que tem sido passado para a população em relação aos lugares preferidos dos escorpiões e como se prevenirem? Importantíssimo isso, Thaís, né? A gente recomenda, né, o trabalho com a população para que a gente evite esses acidentes. Então a gente deve, né, trabalhar o que a gente chama de higiene ambiental. O que é isso? Evitar que a gente tenha um ambiente propício para esses animais ali estarem, né, e ter ali os acidentes com crianças, com idosos, né? Então a gente recomenda atenção também em afastar esses móveis aí das paredes, né, o bercinho da criança, uma vez que idosos e crianças tendem, né, quando tem esse acidente, ter formas mais graves. Mas se ocorrer os acidentes, a gente recomenda que imediatamente, né, se procure uma unidade de saúde, que mantenha a pessoa em calma, né, que não é necessário aí ter o pânico, mas procurar uma unidade de saúde. Então a gente tem 14 municípios com o soro descentralizado, né, instituído pelo SUS de forma gratuita, aí para a população procurar essas unidades para ser atendida, e aí o profissional de saúde vai poder determinar se a gente vai precisar utilizar de um soro ou não. Isso vai estar relacionado à gravidade do caso, mas procurar a unidade de saúde é importantíssimo. Até quantas horas tem que tomar esse soro? O mais rápido depois da possível. picada? O mais rápido possível. A gente tem, né, que a partir de 48 a 72 horas a utilização do soro, ela vai aí diminuir
né, que a gente pode dizer, a efetividade. Então a gente recomenda o mais rápido possível procurar uma unidade de saúde. Só aqui para passar para os ouvintes, a gente tem aqui na capital Maceió 3 unidades de referência, que é a UPA do Jacintinho, a UPA Galba Novaes e o Hospital Escola Dr. Evil Alto, antigo HDT. Fora Maceió, a gente tem aí outros municípios também recebendo esse imunobiológico. Precisa pegar o escorpião quando leva picada para saber qual foi o tipo, ou só dizer que foi picada de escorpião? Não é necessário fazer essa captura, né, do animal. Por quê? Né? Pode ser que a pessoa, no ato de capturar, se exponha novamente aí ao veneno, né? Uma outra picada. Ah, então quer dizer que na primeira picada ele não libera todo o veneno. Ele fica ainda com uma dose ali que pode ser reaplicada. Isso. Recontaminada, pessoal. Isso, a quantidade de inoculação de veneno vai estar relacionada ao tempo da picada. Então, pode ser que a pessoa ali, no ato de tentar capturar o animal, né, acabe aí se expondo novamente. A gente sabe quais são as espécies que a gente tem aqui no nosso estado, né, que de fato é a amarela, o Otitis stigmurus. A gente tem alguns relatos dos cerulatos, mas aí as medidas aí vão ser as mesmas, né? Então a gente recomenda tomar cuidado, só capturar de fato se tiver todo ali o equipamento de proteção individual disponível no ambiente adequado. Então, a orientação nunca tentar capturar o escorpião. E se for de madrugada, Clarice, a gente quiser dormir e o escorpião aparecer, o que é que vai fazer? Por isso que a gente tem instituído em UPAs, né, esses soros e esse atendimento para acidente com animal peçonhento. Porque são unidades que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, né, ali geralmente causa uma dor local muito intensa, né? Então, se a pessoa estiver dormindo, provavelmente ela irá acordar, né? Então, ali é importante procurar uma unidade de saúde ali nesse ato ali que ocorre o acidente. Eu descobri que o escorpião enxerga mal. Então, na verdade, ele se orienta pela temperatura, essa busca do calor depende disso, e a necessidade de comer. Mas ele tem um cheiro, ele tem uma captação do odor diferenciado, por isso que eles conseguem chegar na barata, né? Que a barata é um dos alimentos principais nas casas para os escorpiões. Então, como ele enxerga mal, dependendo da posição que ele esteja, né, com um copo americano ou coisa do gênero transparente, você pode capturá-lo na parede ou no solo. Depois você coloca um papel ofício, tá certo? Ou uma superfície um pouco mais dura por baixo, para, obviamente, virá-lo para dentro do copo. Eu nunca só mato, eu queimo, porque eu tenho medo do veneno, coisa de pai paranoico. Então eu queimo. Lá em casa tem um ritual. Quando a gente encontra, já faz algum tempo que não tem, mas tem esse alerta, tem que ficar atento. A gente faz isso. E comprei uma lanterna, que pela internet, uma das poucas coisas que eu vi que na internet a propaganda bateu com a realidade. A lanterna, se tiver escorpião em algum lugar, ele fica neon. E aí essa visão mais fácil dele facilita a captura. Meu amigo, visão biônica, já ouviu essa? Sentou em qualquer lugar, foi ali no WC, olhou pro teto, olhou pra quina, olhou pra trás da porta, é assim, ó, é visão biônica, tem que olhar pra tudo, principalmente em lugares que você não conhece. Uma fazenda, um lugar, né, numa região ali que é mais exposta, então ao perigo. Eu acho que assim, a atenção sempre pode evitar também acidente. Isso é importante. Eu acho que quem nunca escutou nossos pais, nossa família, né, dizer antes de calçar o sapato, ali bata para tirar, né? Isso está relacionado a isso, para evitar ser surpreendido aí com um acidente com um animal desse, né? Eu tive uma cachorrinha que me salvou de uma picada de escorpião, porque eu estava num computador, numa mesa, e o escorpião já estava com um ferrão para mim, com os dentes abertos, assim, ó. E ela começou a latir. Eu me afastei e vi o escorpião já a 3 dedos do meu dedão do pé, repara. Então, assim, o animal, nessa hora, também ajuda, viu? E eles também podem ser vítimas e também se acidentar, pode, né? Então, a gente também, além de se cuidar da nossa família e cuidar dos nossos animais, né? Então, de fato, a gente tem nesses atos desse acidente uma dor muito intensa. Então, é de fato necessário tomar muito cuidado. Pois é, então meus gatos que são adotados são animais fora da realidade, que eles matam o escorpião. Quando a gente vê, já está morto. Então eles mesmo vão brincando e matam o escorpião. Eu acho que é um agradecimento porque são adotados. Né? Vai lá e de modo pai, lá na rua já sobrevivi com isso e tome.
Tá matando lá. Gente, esse assunto não se esgota aqui, mas fica esse alerta, porque no primeiro semestre foram 105 atendimentos relacionados a acidentes com escorpiões, tá? Sem vítimas fatais, mas o recado principal esse passa por você. Atenção redobrada com os ambientes aí, com acúmulo de entulhos, essas telhas que você fica ali de reserva em casa, tijolos no quintal, tá certo? Ambientes com portas antigas que você trocou de casa, eles adoram essas portas mais fofas, né? Porque ela parece uma colmeia dentro e se reproduzem ali, porque garante calor, proteção e ao mesmo tempo vai estar lá intocável no quintal. Então tem que ficar atento, eles saem à noite quando percebem o silêncio da casa em busca também do seu alimento, tá? É um animal com carapaça dura, tá certo? Muito resistente, sabe andar pelo canto da parede, isso é uma coisa que ele despertou ao longo do tempo. Quando ele sai para o meio da casa onde ele fica vulnerável, já é o limite. Mas ele anda pelos cantos, literalmente, e você tem que estar atento, e tá? se a fêmea tiver reproduzido, carrega os filhotes na sua carcaça, né? O que torna o animal ainda mais esquisito. Fica maior, né? Nossa, gente, eu tenho um pavor mais disso. Vou mudar de assunto uma hora dessa da manhã. Valeu. Clarício Bugarim, assessor técnico da CESAL, falando desse problema também que envolve saúde pública, porque afinal de contas chega até a sua casa. Obrigado pela presença. Obrigado. Até a próxima, Clarício. Obrigada, Clarício. Traz sempre temas assim que é legal pra gente esclarecer também a turma em casa. 7h22. 7h23. Tem recadinho, Marcos? Pois é, o recado pra mim, atenção, hein? Amantes de viagens, vocês já estão sabendo da promoção que está rolando aí na CVC. Você pode ganhar 10 anos de férias grátis com 100 mil em viagens.